Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Essa semana eu vou dar continuidade num trabalho que eu comecei na segunda-feira passada, mas eu precisei interromper por conta da semana de conselhos e tudo mais, que é discutir com vocês uma questão que está bastante em pauta, que é a questão do racismo estrutural, e falar também da relação do racismo estrutural com o meio ambiente. Na segunda-feira passada, eu joguei, né, uma pergunta, colocando o caso do George Floyd, do assassinato dele, e a questão da Amazônia. E pedi que os alunos fizessem uma relação, montassem uma relação entre o caso do George Floyd, né, o racismo que ele sofreu, levando à morte, e o caso do desmatamento na Amazônia. Como é que desmatar o meio ambiente, por exemplo, derrubar árvores, queimar árvores ou qualquer outra deterioração do meio ambiente, está diretamente ligada ao racismo? Essa era a pergunta. E só uma aluna do terceiro colegial conseguiu responder. A maioria dos alunos não conseguiu perceber a relação do meio ambiente com o racismo estrutural, não conseguiu perceber a relação do meio ambiente com o fator econômico e com o fator político, né? Isso é muito comum porque a mídia e as grandes corporações e os líderes mundiais e tal, que determinam, né, que regem, na verdade, as leis do capital, né, do capitalismo, que é o nosso sistema de compra e venda, né, de bens, eles tentam vendar os nossos olhos, tanto do ponto de vista do racismo estrutural, que é uma relação de poder estrutural, onde a supremacia branca é estimulada em detrimento do menosprezo do povo negro, né? Da desvalorização do povo negro. E não apenas do povo negro, mas de qualquer minoria. Né? Então a gente poderia falar dos indígenas, das mulheres, que mais? Poderíamos falar das pessoas pobres no geral, independente da cor da sua pele, dos pardos, enfim, todas essas pessoas, elas são subjugadas por conta de uma relação de poder. Isso se chama uma relação estrutural de poder, né? E o interessante é que quando a gente fala de meio ambiente, é muito difícil um aluno conseguir perceber que o meio ambiente está diretamente ligado a poder, dinheiro, né? E política. E é por isso que o meio ambiente anda tão em pauta ultimamente na mídia, né? Embora até mais ou menos 2010, 2008, as questões do meio ambiente, elas não apareciam tão ligadas na mídia, né? Às questões econômicas e às questões políticas. Isso era meio que escondido, né? Para que a população não criasse um pensamento crítico a respeito dessa relação do meio ambiente, dos direitos humanos, das situações de preconceito, as situações de racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental e as grandes dominâncias de poder, né, que a gente tem. Então, assim, embora a aula seja de ciências ou biologia, nós não podemos deixar de dizer que é importantíssimo olharmos os estudantes como cidadãos. E como cidadãos, eles têm poder crítico para analisar aquilo que está aparecendo na mídia,
aquilo que é informado, ou aquilo que eles estão vendo nas suas próprias comunidades, que é o que eu vou ensinar vocês aqui hoje, a perceberem as questões de racismo ambiental e racismo estrutural. Quando a gente fala racismo ambiental, a gente está querendo dizer que, de alguma forma, o meio ambiente está sendo lesado, está sendo deteriorado, e que essa deterioração vai afetar diretamente povos negros que moram, né, que usufruem daquele meio ambiente. Ou ainda, a gente pode ter a negação do direito de utilizar um meio ambiente equilibrado por parte desses povos negros. Ou seja, em vez de eu deixar o meio ambiente equilibrado, adequado, sadio para esses povos negros, eu tiro todas as possibilidades de melhoria desse ambiente ou meio ambiente onde esses povos estão inseridos. E ao tirar essas melhorias ou não melhorar o meio ambiente local, eu acabo subjugando os povos que moram ali, né? Nós estamos falando dos negros, e tirando o acesso desses povos a coisas importantes que são oferecidas, por exemplo, para os brancos em outro meio ambiente, que é meio ambiente da mesma maneira. Né? Então, por que é oferecido para os brancos e não é oferecido para os negros? É o caso muito clássico que acontece nas periferias. Nas periferias a gente não tem cultura acessível, né? A gente não tem teatros, a gente não tem parques, a gente não tem locais onde tem, assim, shows para a população, a gente não tem bibliotecas, a gente tem poucos cinemas, geralmente eles estão agregados ao sistema capital, que são dentro dos shopping centers, enfim. E, além disso, há uma degradação grande da saúde que é oferecida para esses povos nas periferias. Então, o sistema de saúde que a gente verifica nas UPAs e no SUS em geral, embora ele seja muito importante, o SUS, a gente tem uma desvalorização desse sistema por conta do lugar onde ele está inserido, geralmente nas periferias, e por ele ser utilizado pela maioria negra, né? E a maioria dos povos do Brasil são negros. E a maioria da população que utiliza o SUS também é negra. É um dado isso, né, do IBGE. Ah, mas não tem pessoas brancas que utilizam? Sim, tem, claro que tem. Mas a maioria são negros. Então, assim, em relação à escola pública, por exemplo, a maioria da escola pública brasileira é frequentada pela população negra. Então, é interessante observar que toda vez que existe essa relação de racismo estrutural, a gente também vai perceber que o racismo estrutural, ele não está apenas na raça negra, ele está ligado a todo o circuito aonde o negro transita. Por exemplo, o SUS, então precário, escola pública, precária, periferia, precária. Então, por todo lugar onde o negro transita, há uma desvalorização desse lugar. O lugar, então, é o meio ambiente, o ambiente por onde o negro transita. Quem faz isso é o racismo estrutural. Então, ele está incutido numa relação de poder que eu já expliquei para vocês, né? E a nossa amiga aqui vai explicar também melhor. Essa relação de poder acontece desde a época da colonização, na verdade desde antes, né, que é uma relação também de racismo ambiental, quando tiram os negros da África. Então, tiram os negros do seu meio ambiente, do lugar onde eles estavam acostumados culturalmente a viver, e eles são tirados dali de uma maneira agressiva, abrupta, né, sem direito humano, né, e são considerados a partir daquele momento como mercadorias, como coisas, não como seres humanos. Então, desde aquela época, há essa relação instituída em que o negro, por ser negro, ele já é desvalorizado.
Então, é isso que nós vamos discutir hoje e vamos no decorrer da semana deixar isso mais claro para vocês entenderem que meio ambiente não é só a floresta. Meio ambiente é o lugar onde você mora. Meio ambiente são as relações de saúde pública que estão inseridas naquele meio ambiente, porque o meio tem que estar equilibrado, se não tem saúde correta ali, adequada, o meio não vai estar equilibrado, se não tem saneamento básico, o meio não vai estar equilibrado, tá? E a gente também tem os povos indígenas e outras áreas, as áreas de mineração, por exemplo, onde a gente tem também um subjulgamento daqueles povos, daquele meio ambiente. A gente vê isso muito com os indígenas atualmente, está acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando na televisão, a invasão das terras indígenas. Então, isso também é uma relação de racismo ambiental. Só que aí, nesse caso, a gente não está falando exatamente do negro, a gente está